Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Ari e hoje eu tô aqui para falar da minha experiência recente aí na Argentina. Então, se você tá pensando em conhecer o país, ainda não conhece, ou se já conhece e quer voltar, quer saber como que tá por lá, as dicas que eu tenho para dar para vocês, como que foram essas 3 semanas, vem comigo que hoje eu vou contar um pouquinho dessa viagem, como que foi esse roteiro, as principais cidades que a gente passou, né? Como que tá essa questão aí do câmbio paralelo e, enfim, tudo que eu puder compartilhar com vocês aí sobre as minhas 3 semanas na Argentina. A gente decidiu visitar a Argentina porque já tinha um tempo que eu tava colocando neve aí na minha wishlist de viagens e primeiro eu pensei, obviamente, no Chile, mas as passagens estavam extremamente caras, com antecedência aí que eu estava olhando, que era um mês antes da viagem. E as da Argentina estavam bem convidativas, a gente pagou por volta de R$ 1.500 o trecho, ida e volta em São Paulo com a British, uma companhia que eu gosto, então já foi a segunda vez que eu viajei com eles, então foi um ponto aí positivo, por isso que a gente decidiu ir pra Argentina. Agora, falando sobre a questão que todo mundo deve estar se perguntando, é se a Argentina está tão barata quanto todo mundo está dizendo. Quando eu estava por lá, eu recebi inúmeras pessoas me mandavam matérias que estavam saindo sobre a Argentina estar sendo um destino trend para os brasileiros por conta do câmbio e como a Argentina estava barata e etc, e etc. Pro finalzinho do vídeo, eu vou contar pra vocês quanto que a gente gastou, mas o que eu posso dizer é, a Argentina está sim barata pela questão do câmbio paralelo. Tem-se um câmbio paralelo lá que não é o câmbio oficial, que agora já tá bem difundido aí, tem em várias casas de câmbio, tem na Western Union, que é um câmbio onde se ganha o dobro do câmbio oficial. Não vou entrar aqui em detalhes, porque que esse câmbio paralelo foi criado, acho que vale depois uma história de economia aí da Argentina, mas basicamente o que acontece é que nesse câmbio paralelo você ganha o dobro do valor oficial aí da moeda. Então, durante o período que a gente estava lá, um peso valia aí, a gente conseguiu acho que por volta de R$ 27 no câmbio oficial, que foi onde a gente pegou no aeroporto, só para um pouco ali pra gente conseguir sair do aeroporto, chegar ali na cidade, ali em Buenos Aires, e aí depois a gente foi trocando no câmbio paralelo. Como era final de semana, e a gente não tinha Western Union aberta, isso é um ponto super importante, a gente só conseguia nas casas de câmbio mesmo ir com o dinheiro vivo, que era o real. Então, a minha dica é, você vai usar o Western Union, que tá aí super famoso, mas lembre-se que no final de semana a maioria das casas aí da Western Union não abrem no final de semana. Então você precisa já levar um dinheiro em espécie para trocar lá e não ficar sem. Então no aeroporto estava por volta de 27 pesos para R$ 1, mas quando a gente chegou na casa de câmbio, tava 48 pesos para R$ 1. E aí depois na Western Union tava bem melhor, a gente conseguiu aí a partir de 50 até 60 pesos por R$ 1. Super tranquila a Western Union, realmente, depois que você entra lá no aplicativo, faz seu cadastro, é só você enviar por Pix e normalmente em meia hora já chega. Não aparece no aplicativo, mas no e-mail chega a notificação de que o dinheiro já está disponível para retirada e aí você pode tirar em qualquer casa de câmbio ali da Western Union. Algumas dicas super importantes para você trocar dinheiro na Western Union. A primeira delas é olhar o horário realmente que elas funcionam. Isso é super importante, como eu disse, no final de semana a maioria não abre. Então leve uma partezinha aí, ainda que seja pequena, do seu orçamento total da viagem em espécie, para caso você não tenha uma Western Union por perto, você conseguir trocar em uma outra casa de câmbio. A segunda dica é ir numa Western Union grande. Nem sempre essas Western Union que aparecem no próprio mapa da Western Union está disponível ali para retirada de dinheiro, ou às vezes nem funciona mais. Então, eu recomendo procurar no Maps do Google. Se você digitar Western Union lá no Maps do Google, você vai conseguir achar as melhores ali, tanto pela avaliação quanto pela questão de você conseguir ver foto, você consegue ver as que são maiores pela foto que tem, aquelas fotinhas da rua, dá pra ver o tamanho da Western Union. Se for uma loteria, assim, muito pequena, às vezes é porque parece uma loteria, é um lugar onde as pessoas também pagam contas, normalmente é a Western Union. Então, se for algo assim, muito pequenininho dentro de um estacionamento, não compensa, porque ou eles não terão dinheiro
pra te dar, então você não vai conseguir retirar. Ou eles vão ter notas muito pequenas, então pensa assim que R$ 1 vale 60 pesos. Se você transferir R$ 1.000 e eles te derem em notinhas de 100, vão ser muitas notas. Então isso acontece bastante nessas casinhas de câmbio pequena da Western Union. Minha recomendação é olhar no mapa, e no caso de Buenos Aires, muitas delas estão dentro do Carrefour. Também tem uma em Bariloche que é dentro do Carrefour, então são Western Unions maiores, onde você consegue trocar aí com mais facilidade e com uma nota maior. A minha outra dica sobre a Western Union é que você não deve trocar pouco dinheiro e ter que ficar voltando lá. Primeiro porque tanto essas grandes quanto as pequenas sempre tem muita fila. Então, é uma fila assim de às vezes 40 minutos, 1 hora para você conseguir retirar o seu dinheiro. E dependendo se você for no final do dia, às vezes eles não têm dinheiro. Já chegou dias, no último dia que eu estava em Bariloche, não tinha dinheiro em nenhuma casa da Western Union para retirada, não estava disponível para retirada. Então, ou nem, às vezes nem só acontecia isso, tinha dias também que tava fora do sistema, então assim, você pode ficar sem dinheiro. Então, tanto a questão de levar em espécie para casos de emergência, ou você retirar uma quantidade maior e já retirar novamente antes que acabe o seu dinheiro, é muito importante. Fora isso, funciona super bem, o seu dinheiro realmente fica disponível, sem crise, pode mandar aí por Pix, mandar tudo direitinho, chega lá, tá disponível para você retirada, você só precisa levar um documento de identificação para retirada desse dinheiro, sendo que tem que ser passaporte ou RG, não pode ser CNH, eles não aceitam, tá bom? A gente se locomoveu bastante com táxi e também no caso de Buenos Aires a gente usou o InDriver. O InDriver é um aplicativo aí, não tô sendo paga pra falar sobre ele, mas o InDriver é um aplicativo que eu já usei aqui no Brasil, tanto em Florianópolis quanto aqui em São Paulo. É um aplicativo bem assim, simples, mas que tem normalmente tarifas aí bem competitivas e a gente usa ele bastante lá em Buenos Aires. Lá, o Uber, ele não é legalizado, então toda vez que eu tentei chamar um Uber, o valor era absurdo, muito mais caro que o táxi. E lá as pessoas utilizam bastante o Cabify. Mas o Cabify, você precisa de uma identidade para fazer ele funcionar, uma identidade de Buenos Aires, da Argentina. Então, acho que vale tentar baixar ele aqui no Brasil mesmo, antes de ir, já colocar os dados pessoais aqui do Brasil e talvez ele funcione lá. Eu não sei muito bem quanto à questão de preços, porque eu não consegui chamar. Mas o InDriver, ele era super competitivo, era mais barato que o táxi, e a gente sempre conseguia carro. Então, isso era super tranquilo lá, a gente sempre conseguia. Mas os carros lá são um pouco mais... Sempre vi automóveis assim mais precários, não era assim, vinha realmente bastante precários, alguns assim complexos porque não tinha cinto, então realmente assim, era a questão do preço, o preço era bem mais barato. Bom, falando das hospedagens que a gente ficou, os lugares onde a gente se hospedou, a gente fez um mix aí nessa viagem. Primeiro a gente ficou em Airbnb, depois hotel, depois Airbnb de novo, depois pousada, depois hotel, então a gente experimentou de tudo um pouco. O que eu tenho pra dizer é que nas nossas experiências aí no geral, o Airbnb não foi uma boa ideia, tava fazendo muito frio lá na Argentina, então em Bariloche tinha dias com temperatura negativa, a gente pegou neve, então a gente estava num hotel lá em Bariloche, o que ajudou bastante porque o aquecimento era ótimo, mas no caso de Buenos Aires e de Mendonça, que a gente não ficou em hotel nos primeiros dias, a gente passou muito frio, a gente não deu sorte com a calefação, apesar das avaliações serem positivas, falaram que tinha aquecimento, etc. A gente não deu sorte e a gente passou bastante frio aí. Então, a minha dica aqui, eu gostei mais da experiência de ficar em hotel e pousada lá na Argentina como um todo. Eu entendo assim, talvez alguns dos serviços não tenham sido tão bom, como foi o caso do hotel que a gente ficou em Bariloche, mas no caso aí de Buenos Aires e Mendonça a gente teve uma experiência super positiva, conseguimos aí bons preços também para a época que a gente foi, então eu recomendo testar o hotel e as pousadas. Para ficar mais barato o hotel e a pousada ali na Argentina é pagar em espécie. Quando você for fazer sua reserva, tem uma opção dentro do Booking que é procurar ali dentro dos filtros um local que você não tem que pagar antecipadamente. E aí você paga somente lá na entrada. Mas por que eu estou falando essa questão de pagar em espécie? Eu sei que é muito ruim, dá vontade de pagar no cartão, mas essa não é uma boa opção, porque
Lá na hora, eles vão te cobrar em dólar. Então, o preço normalmente lá no Booking ou no hotéis.com vem em dólar. E aí, quando você vai pagar lá no balcão, você, no próprio hotel, no próprio lugar que você vai se hospedar, você consegue converter isso para pesos. Então, eles utilizam o câmbio oficial para converter o pagamento que você vai fazer em dólar, mas você paga no câmbio paralelo, o que sai super legal, porque sai a metade do preço que normalmente você vê ali no Booking. Então, essa é uma dica super boa. Então, procure hospedagens que você possa pagar lá na hora e confirme antes também se você vai poder pagar em espécie, porque pode ser que alguns não aceitem, a gente não pegou nada disso, a gente sempre pôde pagar ali na hora, exceto os Airbnbs que normalmente cobram antes. Vamos para os finalmente, que eu sei que tá todo mundo muito curioso para saber se realmente tá barato, como eu disse, a questão do câmbio e quanto eu gastei nessas 3 semanas por lá. Bom, eu fui com meu namorado, então os gastos que a gente teve aí foi em casal, e o primeiro deles foi o que eu citei, que foi a passagem ida e volta com a British por 1.500 para cada um. Então, usando alguns exemplos aí, você consegue fazer um café da manhã entre 500 e 1.000 pesos, 500 sendo o café da manhã super básico aí. E você também consegue fazer um café da manhã, assim, de rei, por volta aí de 15 a 20 reais. Já pro almoço, a gente divergia bastante de valores, não só pela comida que a gente comia, mas pelo local. Então, em Buenos Aires, a gente conseguia almoçar aí por volta de 2.000 pesos pro casal, o que dá por volta de 40 reais. Ou a gente também conseguia almoçar aí por 5.000 quando a gente pegava uma coisa muito mais chique ou com muito mais, assim, comida e tudo mais. Então, ficava entre esses 2.000 a 5.000 pro casal e dependia também da cidade. Em Buenos Aires, obviamente, a gente comia mais barato, em Mendoza também. E em Bariloche a gente comia mais caro. Na média, a gente gastava de 150 reais a 200 reais de alimentação por dia, fazendo todas as refeições fora de casa então, e comendo muito bem. Bom, já os preços dos passeios é aqui que vocês podem ou gastar muito ou economizar bastante. Então, vai depender muito do que vocês gostariam aí de fazer. Alguns exemplos é o caso do show de tango em Buenos Aires, onde para o casal saiu por volta de 30.000 pesos. Então, ficou aí mais ou menos 600 reais para o casal, com o jantar e com o espetáculo. Mas tem outros passeios também que são mais baratos. Por exemplo, em Mendoza, eu fiz uma cavalgada aí ao anoitecer com jantar, então tudo incluso ali, o transfer, o cavalo, o jantar por volta aí de 160 reais por pessoa, que é um valor aí bem tranquilo. Já passeios como na neve, por exemplo, ficava por volta aí de 300 a 400 reais por pessoa, a aula de esqui com equipamento e entrada na montanha. E por último, hospedagem, como eu disse, a gente economizou bastante pagando aí em espécie, onde a gente pagava metade do valor que estava sendo mostrado ali no site da Booking, e por volta aí vai depender bastante do tipo de hospedagem, obviamente. Dessa vez a gente não pegou nenhum hostel, a gente só pegou hotel, pousada e Airbnb. Os Airbnbs estavam bem baratos, mesmo pagando aí no site, sem ser espécie, a gente pegou aí por volta de 200 a 300 reais por noite. O hotel em Bariloche pode sair um pouco mais caro, a gente pegou bem em cima da hora e acabou pagando quase 1.000 reais por noite no hotel aí mais legal, mas tem opções mais baratas também ali no centro da cidade. E no caso de Mendoza, a gente ficou tanto em Airbnb quanto em pousada e tava saindo por volta aí de 300 reais à noite pros dois. E quanto que ficou essa viagem no total? Sem as passagens, a gente gastou por volta de 20 mil reais os 21 dias, então 1.000 reais aí por dia pro casal, por volta aí de 400 a 500 reais aí por dia. Obviamente tinha dia que a gente gastava muito menos, tinha dia que a gente gastava muito mais. O que pesou esse valor final foi principalmente o hotel de Bariloche, que saiu bem mais caro, e os passeios que a gente fez por lá, porque a gente fez mais de um dia aí de montanha, alugou equipamento de esqui, que saiu bem mais caro, a gente comeu todo dia fora, então essas questões podem pesar bastante no orçamento, mas a gente já estava ciente de que isso ia acontecer. No geral, acho uma viagem barata pelo tipo de viagem que foi, muito tranquila, ficando em lugares legais, fazendo todos os passeios que a gente queria, comendo tudo que a gente queria, a gente realmente não passou nenhuma vontade. A gente trouxe alguns presentinhos, trouxe vinho de Mendonça, trouxe alfajor, trouxe chocolate,
Então, esse valor aí é um valor para uma viagem bem assim, não foi muito econômico, eu diria. Foi uma viagem bem confortável, mas também não foi exatamente um luxo em todos os lugares. Então, eu tenho certeza que se você quiser fazer uma viagem mais barata, super possível, assim como sempre é super possível fazer uma viagem mais cara por lá. Bom, isso foi o meu overview aí geral da Argentina, nesse mês aí de julho a agosto que a gente foi pra lá. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho mais aí sobre Bariloche, tem bastante dica pra dar sobre lá. Então se inscreve aqui no canal, comenta aqui o que você ficou curioso pra saber sobre a Argentina e até os próximos vídeos. Um beijo!